Animais diferentes e curiosos. Você pode até pensar que já viu de tudo no mundo animal. Alguns animais acabam nos surpreendendo por serem diferentes de tudo que a gente imagina. Características que fazem com que esses seres nos mostrem que a mãe natureza não tem limite para a evolução. Olhando por outro lado, podemos afirmar com total certeza que o homem tem muito a aprender com certas espécies. Tá curioso para ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. E lembrando que este conteúdo tem um apoio cultural da Esferium, a melhor e maior loja de artigos e produtos eletroeletrônicos do país. Quer saber mais? Acesse o site esferium.com.br ou @esferium pelas redes sociais. Esferium, o futuro digital em suas mãos. O mundo animal vai muito além da nossa imaginação. Se você pensa que já viu de tudo nesse planeta selvagem, pode ter certeza que você vai se surpreender com o que está por vir. Conheça agora um animal que vai mudar o seu modo de pensar e ver o quanto a natureza é sábia. Vamos falar do ornitorrinco. Podendo viver cerca de 20 anos na natureza, o ornitorrinco é um mamífero semiaquático natural da Austrália e da Tasmânia. O ornitorrinco é uma espécie do gênero Ornitorrinco anatinus juntamente com as equídenas, formando o grupo da ordem Monotremata. São os únicos mamíferos existentes no planeta que botam ovos, ou seja, são ovíparos. Monotremata vem da palavra grega monotreme, que significa abertura única. Tudo porque nesses animais os sistemas digestivos, o sistema urinário e reprodutivo compartilham uma única abertura, a cloaca. Este animal é bastante peculiar e apresenta algumas características em comum aos demais mamíferos, como a presença de um bico, membranas nas patas e ferrões ligados a uma glândula de veneno. Os ferrões nas patas traseiras dos machos os auxiliam na defesa em época de reprodução, quando ocorre combates com outros machos. Os machos contêm em seu veneno um hormônio que atua liberando insulina, diminuindo assim a concentração de glicose no sangue. Características gerais do ornitorrinco. Sendo um mamífero de pequeno porte, o ornitorrinco macho pode pesar em torno de 1 a 2,4 kg e medir em torno de 50 centímetros. Já a fêmea pode atingir um peso em torno de 700 gramas a 1,6 kg e medir cerca de 43 centímetros da cabeça à cauda. Este é um animal de hábito noturno, que passa boa parte do tempo na água, conseguindo ficar imerso por cerca de 2 minutos. Algumas características que permitem tal proeza são as dobras da pele que recobrem os olhos e os ouvidos, uma vedação no nariz que impede a entrada de água, membrana nas patas e uma cauda achatada semelhante à dos castores, que também auxilia na natação. O ornitorrinco também pode ser encontrado descansando em galerias cavadas por eles em barrancos de rios. Essas galerias podem ter até 12 metros de comprimento. Assim como os demais mamíferos, essa espécie apresenta um corpo coberto de pelo totalmente impermeável. O hormônio produzido por esse animal tem a ação mais duradoura que o produzido pelo ser humano. Esse hormônio vem sendo estudado para que no futuro possa ser utilizado no tratamento de diabetes. Curiosidades sobre esse fantástico animal. Número 1. O bico. Sendo totalmente flexível e com uma textura de couro, este é o órgão mais sensível do animal. Ele contém 60 mil receptores de tato, que detectam diferenças de pressão na água, contendo também 40 mil glândulas mucosas que identificam as presas por meio de sinais elétricos. Em sessões de caça que podem durar até 12 horas, o bico do ornitorrinco é o principal guia para a localização e abate de suas presas. A caça é feita pelo sentido de eletrorecepção, no qual terminações nervosas sensíveis localizadas no bico detectam o campo elétrico gerado pela contração muscular da presa. É da água que ele retira sua principal fonte de alimento, constituído principalmente de invertebrados aquáticos. Um
um ornitorrinco come entre 13 a 28% do seu peso diariamente. Número 2. Cérebro. O percentual do cérebro associado à visão é menor que a média dos outros mamíferos. O grande foco desse animal é mesmo a tato-recepção elétrica. Esse sentido ocupa mais espaço cerebral que a visão ou o olfato. Número 3. Olho-ouvido. Já os ouvidos dessa criatura ficam embutidos no mesmo sulco dos olhos e têm 4 centímetros de profundidade. Quando submersos, esse órgão fica selado, ou seja, embaixo d'água, o ornitorrinco é cego e quase surdo, um dos principais motivos para que ele use o bico como GPS. Número 4. O pelo. O ornitorrinco tem o pelo impermeável em 2 camadas. Entre essas camadas se forma um bolsão de ar que auxilia o isolamento térmico. A temperatura média do animal é de 32 graus. Outra característica descoberta pelos cientistas é que o pelo do ornitorrinco é biofluorescente, o que significa que seus pelos brilham em um tom verde azulado sobre a luz ultravioleta. A biofluorescência é um fenômeno pelo qual uma substância absorve luz em um determinado comprimento de onda e a emite de volta em um comprimento de onda diferente. Número 5. Placas de mastigação. O ornitorrinco tem o bico coriáceo quando adulto e dentes quando filhote. Como o animal perde os dentes na infância, usam 2 placas rígidas de queratina para triturar a comida. Sua alimentação diária é composta essencialmente de 71% de larvas, 17% de vermes e 12% de camarões. Número 6. O estômago. Este é um órgão que o ornitorrinco não possui, pois o estômago comum produz substâncias ácidas para digerir os alimentos. Já a dieta desse animal é rica em itens antiácidos, fazendo com que esse órgão fique sem nenhum tipo de função. Continuamos agora com a reprodução. Número 7. Útero. A fêmea possui 2 úteros, cada um associado a um ovário. Na hora da reprodução, só um deles produz ovos, o outro é atrofiado. A fêmea costuma produzir de 1 a 3 ovos, os quais se desenvolvem no útero por aproximadamente até 28 dias. Os filhotes recém-eclodidos medem cerca de 3 centímetros de comprimento e são muito delicados. Número 8. Ovos. A gestação dura de 21 a 28 dias, com 1 a 3 ovos. Após esse período, são incubados externamente por cerca de 10 a 12 dias. Nesse processo, somente a fêmea participa da incubação, que ocorre em um ninho que ela mesma prepara com folhas, gravetos e junco. Os filhotes demoram 4 meses para sair da toca e a amamentação termina 1 mês depois. Número 9. Cloaca. Assim como nas aves, a cloaca é multifuncional, contando somente com uma saída comum para o sistema digestivo, urinário e reprodutivo. Número 10. Glândulas mamárias. Diferente da maioria dos mamíferos, os ornitorrincos não possuem mamilos. O leite altamente nutritivo é secretado pelas glândulas mamárias das fêmeas e escorre pela barriga, onde os filhotes alimentam-se lambendo o leite produzido. A amamentação dura até o momento em que os filhotes conseguem nadar sozinhos, o que ocorre em torno de 4 meses após o nascimento. Como o leite fica exposto ao ambiente, poderia ser facilmente contaminado, colocando em risco a saúde dos filhotes. O leite do ornitorrinco apresenta uma proteína com propriedades antibacterianas e vem sendo estudado para uma possível utilização na produção de um novo tipo de antibiótico, o que poderia contribuir no combate às superbactérias. Número 11. O esporão. Outra peculiaridade do ornitorrinco é a produção de veneno. Os machos possuem esporões nos tornozelos que produzem um veneno composto principalmente por proteínas DLPs, exclusivas dos ornitorrincos, capaz de matar pequenos animais. Só os machos produzem o veneno, cujo ápice de produção acontece durante o período reprodutivo, o que indica que ele seja usado como elemento de dominância para a defesa do território contra machos rivais. Sobre a locomoção deste animal. Número 12. Ombros.
Ao contrário da maioria dos mamíferos que tem 4 ossos na região dos ombros, o ornitorrinco tem 5. Esta é uma anatomia típica de répteis, e isso explica seu caminhar rastejante e desengonçado. Número 13. Patas traseiras. Esses membros servem como leme direcionando o animal na água. Na parte de trás, o macho tem esporas para autodefesa. Esses esporões estão ligados a glândulas produtoras de veneno. A substância não é letal para o ser humano, mas causa inchaço, dormência e dor intensa por várias semanas. 14. Patas dianteiras. Mesmo sendo arqueadas como as dos répteis, a forma como os membros rodam nos soquetes é típica dos mamíferos. O ornitorrinco na água usa as membranas para propulsão. Como elas são dobráveis, ficam viradas para baixo quando ele precisa usar as garras. Número 15. Rabo. Usado como um depósito de gordura, pode dar mais estabilidade ao nado. O rabo da fêmea cresce na gestação. Espécies de regiões frias têm rabos mais gordos. Sua pelagem é mais áspera, esparsa e fina do que a do restante do corpo, por isso não isola tão bem o calor. Alimentação do ornitorrinco. Sendo um animal carnívoro, o ornitorrinco alimenta-se principalmente de invertebrados que habitam o fundo de corpos d'água, como larvas, insetos e moluscos. Identificando-se com os sinais eletromagnéticos através dos receptores em seu bico, sinais esses emitidos pelas contrações musculares das presas. Ao alimentar-se, acaba ingerindo também lama e cascalhos, que ficam armazenados com o alimento nas bochechas. Em seguida, o alimento é triturado, sendo o cascalho essencial nesse processo, pois o ornitorrinco adulto não possui dentes. O ornitorrinco é um animal que sofre com os efeitos da caça, levando a um declínio da sua população. A caça intensa desse animal iniciou-se no século XVII pelos europeus, que foram atraídos pela sua pele macia e impermeável. A caça dos ornitorrincos foi proibida no século XX. Sua população também está diminuindo devido às mudanças climáticas, poluição e destruição do seu habitat natural. O ornitorrinco agora é uma espécie considerada quase ameaçada de extinção, segundo a lista vermelha da UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Caso as políticas de conservação para a espécie não sejam eficazes, a espécie poderá entrar em extinção o mais rápido do que se pensa. Então é isso, pessoal, este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!